Graças a Deus. Graças a Deus porque estamos aqui reunidos, com esse grupo, com esse projeto nas pegadas do Mestre. E temos a certeza que os guias e mentores espirituais da Casa de Conselheiros estão aqui, os guias, os amigos. E é muito bom participar. É muito bom saber que hoje faz parte do mês de maio, de comemorar a mês Maria, de comemorar o aniversário também da Casa Caravana de Conselheiro. E assim, ó Pai Santíssimo, de amor, de misericórdia, possa nos conceder cada vez mais oportunidade de estarmos juntos estudando, de estarmos aprendendo e querendo saber mais e mais do Filho de Maria, Maria de Nazaré, do nosso Mestre Jesus, daquele que veio nos mostrar como caminhar. E assim, confiante e unindo os nossos pensamentos, na certeza de que hoje será uma noite muito gratificante. Estaremos com a bênção do conselheiro e de todos os guias, e a nossa irmã Neide Fátima, com certeza nos trará a lição necessária para mais um passo à frente, de amor, de paz, de luz de Cristo em nós, sabendo que o amor é o início da caridade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco nesse momento. Toda a espiritualidade da nossa querida caravana, dos nossos amigos conselheiros. E principalmente, né, a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, possa nos envolver a todos nós. Então, hoje o tema de Vinícius vem falando sobre mãe. É assim, um tema muito, muito bonito, né? Não sei se todos conseguiram ler. É muito profundo e muito tocante, né? Então, eu me apeguei assim, somente no texto. Eu achei um texto tão profundo e tão grande que eu acho que a gente não precisa, né, buscar em outros livros. Não que não seja necessário, mas eu acho que ele nos deu tanta coisa aqui que essa página nos daria, acho que mais de um dia para a gente estar conversando e refletindo, né, sobre essa questão. Então, vamos lá. Mãe, de onde virá a magia que esse nome encerra? Por que será que somente ao pronunciá-lo, um sentimento augusto e santo de respeito nos invade o coração? De onde lhe vem o culto que se lhe presta, a homenagem que lhe se rende todos? Mesmo aqueles cujos caracteres ainda se ressentem de graves senões. Por que será que a simples palavra mãe, tão singela, tão humilde, que só 3 letras requer, tem o condão maravilhoso de fazer vibrar as cordas dos sentimentos, por mais embotados estes estejam? Então, vamos parar por aqui para a gente refletir um pouco, né? São 4 perguntas que Vinícius vem iniciando o texto para que a gente possa estar conversando. Essa magia, né, que ele fala sobre a questão dessa palavra mãe, né, não é simplesmente só uma magia que ele quer dizer, né? Não é só simplesmente uma palavra, mas sim aquele sentimento de amor, de respeito, de veneração, porque mãe, essa palavra mãe, ela está acima, né, do sagrado, do divino. E ele mesmo vem falando desse sentimento augusto, né, que é esse sentimento profundo de respeito,
de muito, mas muito respeito mesmo, de muito amor que a gente tem por essa palavra, mas não é só a palavra. É assim, ela é tão pequenininha, né, de 3 letrinhas, mas o sentimento ele é enorme. E aí ele vem falando sobre essa homenagem que nos rende, né, todos aqueles cujos caracteres ainda ressentem graves senões. O que seriam esses senões? Os senões seriam a palavra defeito, mas aí a gente troca esse defeito por equívocos. Quem de nós, né, já não cometeu os nossos equívocos? Porque mães erram, filhos erram, mães acertam, filhos acertam. E aí a gente pode dizer que mãe é o que nos deu a oportunidade de reencarnar. Se hoje nós estamos aqui, foi por essa oportunidade divina, foi por essa graça, né, da gente estar aqui nesse mundo, nesse planeta, nessa escola, para a gente aprender, para a gente construir junto, né, ou aprender, ou reaprender novamente, conquistar novamente algumas coisas que a gente deixou, né, para trás, que a gente não fez muito bem. Então, mãe, ela nos deu essa oportunidade da gente se desenvolver, né, nessa grande escola que é o mundo. Então, só aí a gente já pode dizer que a gente tem esse sentimento muito mais de gratidão, porque esse ser, né, nos deu essa oportunidade. E quando ele fala também dos senões, nos dar a oportunidade desses equívocos da gente aprender a perdoar, trabalhar a questão do perdão. Existe, sim, né, a questão de algumas situações que não deram muito certo para algumas pessoas na questão da maternidade, alguns filhos se perderam, algumas mães se perderam de seus filhos, mas por que a gente não pode pensar que, novamente, esse sentimento pode renascer? Por que esse sentimento do sagrado pode renascer novamente, né? Porque quando a gente fala mãe, só a gente pronunciar, já vem aquele sentimento tão grande, né? Que muitas das vezes a gente não sabe nem dizer e nem descrever. Porque se a gente for procurar em qualquer dicionário, seja em qualquer idioma, não vai ter uma definição certa para mãe. Ser mãe é ter aquela capacidade de amar. E é isso que Vinícius vem trazendo para a gente. Ser mãe não tem uma receitinha que a gente vai ali e a gente compra, a gente busca na internet. Não tem. Ser mãe não tem receita. Não existe receita para ser mãe. O que existe é essa capacidade de amar. E quando ele fala dessa mãe, dessa palavra tão singela, tão humilde, né, de 3 letras, que requer o condão, né? O que seria esse condão? Seria essa virtude desse ser que teve essa capacidade, ou que tem essa capacidade de amar. E se ficou alguma coisa que não ficou muito legal entre, né, a questão de mãe e filhos, por que não acertar? A gente tem até lá no Evangelho, né, quando fala sobre a questão de filhos e pais, eles falam, nós não temos, acho que é no capítulo 14, se eu não me engano, ele fala que nós não temos esse direito de julgar, né, do pré-julgamento ou do julgamento, a gente não tem esse direito de julgar. Por quê? Porque justamente nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui novamente e reencarnando e acertando e buscando novamente acertar a nossa convivência junto, né, com essas pessoas que nos deu novamente a capacidade de estarmos aqui reunidos para acertar, para amar e para perdoar. Mas ainda somos, né, muito ainda, vamos dizer, caminhos de formiguinha,
para que a gente possa estar aprendendo a esse perdão, né? Esse perdão que nos leva, que nos remete ainda os senões, que são os nossos equívocos. Aí ele continua. O que há nesse nome de extraordinário? Não está nas letras que o vestem, está no espírito que o vivifica. A letra é a sua forma exterior, como a matéria é o disfarce que encobre a alma. Todos nós recebemos essa proteção, né? Extraordinário. Essa letra, o que nesse momento, né, de extraordinário, é que todos nós recebemos essa proteção dessa mãe. A letra não é a palavra, mas sim o espírito, né? Essa vida vivifica, quer dizer, a vida do espírito, a vida desse ser, né? Essa energia que ela busca, esse amor incondicional que essa mãe tem por esse filho. E ele continua mais para frente, né? Mãe quer dizer abnegação, desvelo, carinho, renúncia, afeto, sacrifício, amor, numa palavra. São esses os seus predicados inalienáveis. Quando ele fala aqui, eu queria muito chamar a atenção para essa questão da renúncia, porque quando a gente fala de renúncia para algumas pessoas, a gente precisa ter muito cuidado, né? Principalmente para as mães jovens, porque nós ainda, dentro da nossa concepção, achamos que renunciar é a gente largar, vou lá, eu tenho que largar tudo, eu vou largar tudo, eu não tenho mais vida. Não, eu não vou deixar de ter vida, eu vou ter vida. Mas é que nós ainda, como seres, ainda tão, como que eu posso dizer, ainda não temos ainda essa certeza, né, de que nós precisamos, em alguns momentos da nossa vida, saber que estamos com um serzinho ali que precisa e necessita, né, da gente, que essa mãe precisa, né, renunciar a alguns momentos, mas nós ainda somos muito egoístas, porque nós ainda não sabemos abrir mão das nossas necessidades em prol da necessidade do outro. Então, estamos, né, caminhando, porque chegamos, às vezes, em alguns momentos que nós aprendemos ou pelo amor, ou lá pelo que ele fala, pelos senões, né? Então, a gente precisa entender que renunciar, em alguns momentos, é necessário sim, é preciso sim, porque aquele ser precisa da gente. Não é só a questão do amor, por isso ele fala lá em cima, né, da vivificar, dessa vida que essa mãe precisa de animar, da energia, de existir, que ela procura, ela busca, ela trabalha, ela luta, e muitas das vezes mãe significa isso, essa palavra, né, de extraordinário, essa palavra de luta, de guerreira, de trabalhadora, que vai buscar lá o sustento para os seus filhos. E mesmo quando, muitas das vezes, ela não vai trabalhar de forma que ganhe remuneração, trabalhar fora de casa, mas o que ela faz dentro de casa? O que ela trabalha dentro de casa? Em amor a esse filho, em amor a essa família, né? A essa casa, a construção desse ser. Então, essa abnegação, esse desvelo, esse carinho, esse afeto, muitas das vezes, né? E na maioria das vezes incondicional. E muitas das vezes a gente acaba se equivocando de forma aonde a gente acaba protegendo demais, né? Que a gente acaba colocando esses filhos debaixo, né, da nossa asa, da nossa, né, debaixo da gente, que a gente não fica com medo de soltar para o mundo, ou muitas das vezes a gente acaba pecando,
né? Ou cometendo os nossos equívocos pela falta, né, desse zelo. Então, o renunciar é quando a gente começa a aprender que é renunciar com Jesus. É renunciar sem amanhã eu não vir a me arrepender. Eu não precisar ter que falar, agora você vai ter que fazer tudo por mim. Agora você vai ter que... Eu fiz tudo por você, agora você tem que fazer tudo por mim. E lá no Evangelho, voltando lá no Evangelho, ele cita isso, né? Que a gente não precisa esperar chegar à velhice para a gente cuidar dos nossos pais. Então, a gente pode cuidar dos nossos pais ainda agora, né? Se está faltando alguma coisa, se precisa de alguma coisa, né? Pelo carinho que ele nos dá, pela comida que faz todos os dias, pela cama que arruma, pela casa que limpa. Isso é cuidar também. E aí ele continua. Ser mãe não se resume no fenômeno fisiológico da maternidade. Ou seja, ser mãe não é ser mãe, é possuir aquelas virtudes e proceder em tudo, consoante o influxo que das mesmas deriva. O Vinícius está querendo dizer aqui que ser mãe não é só mãe biológica, que ser mãe não é só nascer da barriga, que ser mãe é nascer também do coração, que ser mãe não é só a questão de ser mulher. Homens também podem ser mãe, porque existe o pai mãe, o avô mãe, existe a avó mãe, o tio mãe, o irmão mãe. Então, não é só uma questão, né, da questão dessa pronúncia mãe, não é só o rótulo mãe, mas sim como fazer a nossa responsabilidade nessa nossa capacidade de amar com aquele ser que nós somos responsáveis e que um dia nós vamos prestar a nossa conta ao nosso Pai, a Deus, a lei divina, porque nós ainda, mesmo sendo mães, pai, mãe, irmão, mãe, nós somos filhos ainda rebeldes à lei de Deus e ainda cometemos os nossos equívocos. E mesmo que haja esses senões, alguns atritos, alguns conflitos familiares, são vários motivos que nos levam a isso. Vários motivos, né? Mas uma coisa a gente precisa sempre pensar e a gente precisa sempre ter em mente esse agradecimento que é da reencarnação. Essa oportunidade de vida. Continuando. A legitimidade do título vem, pois, do moral e não do físico, da alma e não do corpo. É tão chamativo essa frase, né? Quando ele fala que vem, né, do moral e não do físico, porque existe, né, aquela frase que fala faz o que eu mando, não sei se é mais ou menos isso, né? Se alguém puder me ajudar, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não é assim. Olha os exemplos. Porque o que eu faço, meu filho um dia vai poder fazer exatamente o que eu faço. E aí, dependendo do que eu estiver fazendo, ele vai poder falar, ué, eu estou fazendo porque você está fazendo. Né? E quando ele fala do corpo, né, não do físico, da alma e não do corpo, é exatamente essa questão que não existe o gênero. Porque se o pai pode ser mãe naquele momento, se o tio pode ser mãe, porque nós somos espíritos. E, de alguma forma, se nós estamos com a responsabilidade daquele ser, então que a gente faz, né, de forma adequada aquele ser crescer,
viver, crescer, multiplicar, aprender, ensinar, viver no bem, ser do bem, praticar o bem. Essa é a responsabilidade que nós temos. Há mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. É exatamente o que eu falei. É os filhos do coração, os filhos da alma. Muitas das vezes a gente se vê em algumas situações onde a gente gostaria que o amigo que tem aquela atitude conosco fosse a atitude que a gente gostaria que os nossos pais tivéssemos conosco. Aquela atitude que a gente vê o nosso irmão tendo conosco era justamente a atitude que a gente gostaríamos que os nossos pais tivéssemos conosco. Porque a gente tem sempre aquela questão e gostaríamos de ter essa proteção. E nós temos. Nós temos daquela pessoa que independe, né, como ele fala aqui, independe, né, do físico, que geraram os seus filhos, mães, né, que não geraram da própria barriga, mas que tiveram essa responsabilidade com aquele ser. As mães do coração. E que muitas das vezes a responsabilidade que a gente tem dentro de nós por não ter saído da nossa barriga, às vezes a gente acha que a gente tem que ter responsabilidade o dobro. Se vocês me dessem licença, eu gostaria até de fazer um comentário. Eu tenho 3 filhos, né? Sendo que um não nasceu da minha barriga, o mais velho tem 30 anos. E a mãe dele convive conosco, porque a mãe dele é minha irmã. Então, eu sou mãe e sou tia. Mas a responsabilidade que eu tenho com ele, eu acho que eu peguei um pouco até muito mais pesado com ele do que com meus filhos, porque eu achava que eu tinha muita responsabilidade, porque eu tinha ele não só como um filho, mas por ser filho da minha irmã, e eu não podia jamais, na minha cabeça, né, deixar falhar em alguns momentos sobre as minhas atitudes como mãe, como tia, e também em relação à questão moral com ele. Então, assim, ser mãe, como Vinícius vem falando aqui, né? Que mulheres que geram filhos sem jamais se tornarem mães. E a gente também pode falar da questão do sexo, né? Homens que geram filhos e que não saem de dentro das suas barrigas, né? Porque homens não têm útero, mas ele tem coração, e são mães e pais maravilhosos. E aí ele continua. Outras há que são de nascimento, que é justamente o que a gente acabou de falar. E aí ele termina. E assim só ia acontecer com tudo que paira no plano objetivo. A verdade não está na letra que afeta nossos sentidos, está invariavelmente no espírito que movimenta a forma, que anima a matéria, que vivifica a letra, ou seja, o espírito, a alma, o sentimento, né, mais puro. Mãe, ela tem que, sabe, é um sentimento tão nobre, é um sentimento tão forte. E eu lembro de uma frase de Chico que ele fala, né, que a prece de uma mãe, quando ela é feita com tamanho sentimento, ela abre a porta do céu, ela arrebenta a porta do céu. Porque se a gente for parar e observar e pensar profundamente, quem é que está sempre do nosso lado em todos os momentos, seja os alegres ou os tristes, seja numa cama de hospital, seja na porta de um presídio, seja
na cabeceira de uma cama, seja orando por nós. Quem que vai estar lá? É a mãe, é o responsável, é aquela pessoa que esteve conosco todo esse tempo, zelando pela nossa vida. A gente pode estar hoje com 10 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, e vamos estar lá com a nossa mãe zelando por nós. E se um dia, por algum motivo, a gente se perdeu desses pais, a gente se perdeu dessa mãe, se a gente ainda guarda alguma mácula, algum sentimento que não seja bacana, que a gente procure orar, pedir a Deus que nos ajude, porque nada, nunca será tarde para que a gente recomece, para que a gente busque novamente esse sentimento da maternidade, seja nós com os nossos filhos, seja os nossos filhos conosco, seja a família em geral. Porque, como diz aqui Vinícius, mãe é um sentimento tão forte que nós podemos reverenciar esse ser, reverenciar esse homem que se faz mãe, reverenciar esse responsável por nós, seja ele quem for. E que a gente possa, então, sempre lembrar, né, que a renúncia ela é uma conquista a longo prazo, que a gente vai aprendendo aos poucos, e que o perdão também é a longo prazo, e que a gente vai, aos poucos, nos sintonizando com o sentimento de maternidade. Mesmo que nossos filhos cheguem aos 50 anos, a gente vai sintonizando com o nosso sentimento, a gente vai sintonizando através da nossa prece, pedindo força, pedindo coragem. E para as mães, né, que hoje não estão com seus filhos, que por algum motivo, né, não vão passar talvez os dias das mães junto, ou por ter desencarnado, ou pelas nossas mães já terem desencarnado. Mas a gente sempre lembrar que o amor de mãe, esse amor daquela pessoa responsável por ter nos dado a vida, ou por ter nos ajudado a seguir em frente a nossa vida, é tão forte, tão grande, que basta a gente pensar que a gente vai sentir o abraço. A gente vai sentir o abraço dessa mãe, a gente vai sentir o abraço dessa avó, a gente vai sentir o abraço dessa tia, que fez tanta coisa, que lutou tanto por nós, para que a gente chegasse, né, aonde a gente chegou. Então é isso, gente. Que a gente possa homenagear todas as pessoas que já passaram em nossas vidas, com esse sentimento de proteção, com amor, as tias avós, as mães avós, as mães tias, os pais mães, as irmãs mães, todas as pessoas que já passaram pela nossa vida. Essa proteção materna que sustenta tanto o nosso coração, que conforta tanto o nosso coração, esse abraço, esse alento, e que a gente sabe que é o maior amor que existe, o maior amor. E que Maria de Nazaré possa nos confortar todas as mães, todos os filhos que possam estar nesse momento com os pensamentos, né, na sua mãe, no seu responsável, nessa pessoa que te deu essa proteção. Obrigada, gente. Fazer a prece, né? Isso. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, envolvidos estamos com os nossos pensamentos, por esse bálsamo de luz que acabamos de receber,
pela essa proteção divina, por esse abraço que recebemos de todas essas mães, de todos esses pais, de toda essa família que nos protegeram, que nos abraçaram, que possam também receber o nosso abraço, a nossa gratidão. Gratidão por estarmos aqui, gratidão pela vida. Abençoe, Mestre Jesus. Abençoe nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. A todas as mães que choram, que sofrem. E todos os filhos também, que choram e sofrem. Ampare a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, Neide, muito boa colocação. Você foi muito feliz em colocar, né, dentro dessas palavras de Vinícius, né, como ele coloca a mãe num sentido amplo, né? Não é só aquela que é a mãe biológica, mas é a mãe moral, é a mãe espírito, é a mãe que cria, é a mãe que educa, é a mãe que ajuda a nossa evolução, né? E com certeza tudo é programado, né? Aceitamos nossos filhos, aceitamos nossas mães, como as mães também aceitaram essa missão. Com certeza tudo isso foi já no plano espiritual visto e aceitamos essa missão. Então, temos que levá-la em frente, né? Uma missão que já de antemão aceitamos e agora temos mais é que cumpri-la, né? É que eu fiquei emocionada hoje quando eu li, na hora que eu li, eu lembrei da minha mãe já não está mais aqui. E todos nós temos um carinho muito grande por nossas mães. E aí eu me lembrei, até separei aqui de um poema de Drummond, que eu gosto muito. Eu vou ler só um trechinho que diz assim: Mãe, na sua graça é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la Ou se eu baixava uma lei, mãe não morre nunca, ficará sempre junto de seu filho. Ele, velho embora, será pequenino, feito grande milho. Acho lindo isso. Eu acho que mãe tinha que morrer nunca. Não morre, né? É, não mistério por morre. Mãe não morre, não. Morre não. Não morre. Morre não. Porra, são imortais. Quando a gente se vê, tá fazendo igual a elas.